O tema de OVNIs e alienígenas é um dos nossos favoritos pessoais. Passamos muitas horas olhando para o céu noturno, apenas imaginando o que há lá fora e esperando ver alguma coisa. Agora, embora nunca tenhamos tido nenhuma experiência pessoal até hoje, passamos centenas de horas pesquisando sobre o tema dos OVNIs ao longo dos anos. Neste vídeo, queremos explorar 5 casos em que fotografias, tráfego ou evidências em vídeo do fenômeno parecem desafiar qualquer explicação. E realmente fazem você se perguntar se a vida alienígena não apenas existe, mas já esteve aqui, visitando nós, humanos, na Terra. Vamos dar uma olhada. Agora, antes de começarmos, como sempre, apague as luzes, sente-se e... O OVNI do piloto. Aproveite o OVNI do piloto. Este vídeo foi lançado em 2022. O piloto Jorge Arteaga gravou imagens enquanto pilotava um avião Cessna a uma altitude de 12.500 pés sobre Antioquia, Tucumã, Colômbia. O vídeo captura um objeto não identificado cruzando o céu em plena luz do dia, passando pela janela da cabine a uma velocidade impressionante, que Arteaga registrou com seu celular. Dá uma olhada. O objeto parece ser claro na cor e pontudo em uma das extremidades. Arteaga mais tarde afirmou que ele e seu copiloto haviam avistado a anomalia flutuando no ar entre as cidades de Molim e Santa Fé, antes que ela acelerasse drasticamente. A dupla inicialmente queria seguir o OVNI, mas mais tarde abandonou a perseguição depois que o objeto de repente virou e começou a voar em direção a eles. Quando as imagens surgiram online, comentaristas foram rápidos em apontar que parecia apenas mais um balão solto ou um pedaço aleatório de detrito. No entanto, Arteaga insistiu que na altitude em que estava voando, fazia frio demais para que um balão sobrevivesse, e que o objeto não parecia ser um drone ou avião, sendo totalmente diferente de qualquer coisa que ele já tivesse visto. A gravação chamou a atenção do controverso ufólogo Jaime Maussan, o jornalista mexicano que promoveu alegações sobre supostos restos alienígenas no Peru, que mais tarde se revelaram farsas. Apesar disso, Arteaga se reuniu com Maussan para discutir o que havia visto e disse a ele que o objeto se movia com algo totalmente desconhecido, sem meios de propulsão, com um movimento que ele considerava inteligente. Maussan mais tarde afirmou que se tratava da maior evidência de um UAP, fenômeno aéreo não identificado, de todos os tempos. É uma afirmação ousada. E acreditar ou não que o vídeo mostra um OVNI ou apenas um pedaço de lixo flutuante depende de qual é a sua posição sobre a vida alienígena. Conte pra gente o que você acha desse caso nos comentários. O OVNI de Nova York. O OVNI de Nova York, em 13 de outubro de 2010, milhares de nova-iorquinos que seguiam com suas rotinas diárias apontaram para o céu ao ver um objeto voador misterioso e altamente iluminado sobrevoando a cidade. A cena gerou várias ligações para o número 311, com relatos de que um OVNI estava sobrevoando o distrito de Chelsea, em Manhattan. O objeto brilhante parecia se dividir em vários objetos menores e depois lentamente se juntar novamente. Dê uma olhada nesta filmagem postada pela CBS News. Inicialmente, parece ser apenas 3 balões brancos amarrados juntos, mas à medida que o vídeo avança, eles se separam e depois parecem se reunir novamente, antes de mais objetos aparecerem. Testemunhas oculares dos objetos naquele dia comentaram sobre o vídeo, com uma delas descrevendo a experiência como algo insano. Ela disse: "Para aqueles que sugerem que eram apenas balões meteorológicos, acredite, não eram. O que o vídeo não mostra é que, à medida que o evento continuava, mais desses objetos apareciam, formando várias formas e se aproximando uns dos outros, apenas para se dispersarem rapidamente enquanto pairavam no ar. De repente, eles desapareceram de uma maneira que só posso descrever como cartunesca, como quando o Papa-Léguas corre para fora da tela, deixando apenas uma nuvem de fumaça." Outra testemunha disse que observou os objetos por mais de 30 minutos, insistindo que não eram balões. Eles não estavam amarrados uns aos outros. Eles se afastavam e depois voltavam, como se estivessem em formação. Permaneceram na área por mais de 1 hora,
também eram muito brilhantes, como se estivessem iluminados por dentro. O fenômeno gerou dezenas de chamadas, mas as autoridades da cidade não tinham respostas. Nem mesmo a Administração Federal de Aviação, FAA, conseguiu explicar o espetáculo, afirmando que não eram balões meteorológicos e que não havia nada que pudessem justificar. Apesar dos jornais cobrirem o incidente de forma intensa, nenhuma explicação oficial foi dada, o que só aumentou o mistério. Para deixar tudo ainda mais estranho, um ex-oficial da Força Aérea havia previsto 4 meses antes, em um site sobre OVNIs, que uma nave alienígena visitaria grandes cidades no dia 13 de outubro. Ele escreveu: "Os alienígenas se revelarão em uma exibição maciça e uniforme sobre nossas principais cidades, e prevejo que isso acontecerá em 13 de outubro de 2010. Como você sabe, a data desse incidente foi exatamente 13 de outubro de 2010. Então, isso foi apenas uma coincidência? Informação privilegiada ou farsa? Será que esse ex-oficial da Força Aérea tinha informações privilegiadas? Ou tudo isso foi apenas uma grande farsa e ele mesmo estava por trás do acontecimento?" OVNI com laser. O OVNI com laser. Tom DeLonge é mais conhecido como cofundador, vocalista e guitarrista da banda de rock Blink-182. Mas ele também tem uma forte crença em OVNIs e alienígenas, algo que o fascina desde a infância. Por isso, quando ele postou este vídeo em sua conta no Instagram, no dia 4 de fevereiro de 2023, com a legenda "Aproveitem, eles são reais", as pessoas prestaram atenção. Dá uma olhada no vídeo. Tom também observou que o som giratório seria o sistema de propulsão do objeto. Muitos dos comentários ficaram impressionados com o fato de que essa filmagem não havia ganhado destaque na mídia, acreditando que aquilo era uma evidência sólida de algum tipo de nave alienígena. Outros afirmaram ter testemunhado algo semelhante, dizendo que o objeto tinha exatamente o mesmo formato e se movia mais rápido do que qualquer coisa que já tinham visto antes. Fizemos uma pesquisa sobre essa filmagem e descobrimos registros de avistamentos muito parecidos. Em 27 de outubro de 2013, em Michigan, uma filmagem capturou um objeto de aparência quase idêntica. No mesmo ano e mês, houve outro registro em Lithia Springs. Mais uma ocorrência semelhante foi registrada em Cleveland, Ohio. E o avistamento mais recente ocorreu em 21 de novembro de 2021, por volta das 14 horas, e na GMT, em Alberta. Mera coincidência? Uma nova tecnologia secreta sendo testada? Ou seriam visitantes de outro mundo tentando se mostrar discretamente? Você decide. Canadá. Há especulações de que o misterioso objeto possa ter sido criado por um feixe de laser originado da parte inferior de um drone. Essa teoria ganha certa credibilidade, especialmente considerando que 2013 foi o ano crucial em que os drones deixaram de ser exclusivos das forças militares e passaram a estar acessíveis ao público em geral. No entanto, apesar de plausível, essa explicação nunca foi oficialmente confirmada em relação a nenhum dos avistamentos relatados. Na verdade, essas aparições foram amplamente ignoradas e não receberam muita atenção. Portanto, até que algo diferente seja proposto, tratam-se de objetos voadores não identificados, fenômenos aéreos que não podem ser imediatamente identificados ou explicados. O que você acha dessa filmagem extraordinária? A melhor foto de OVNI da história. Agora vamos te mostrar 2 fotografias semelhantes, ambas capturadas em Wisconsin, embora tiradas com 4 anos de diferença. O primeiro avistamento foi compartilhado online por uma testemunha anônima, uma mulher que estava visitando uma amiga em W, local não revelado para preservar a privacidade da amiga. Ela mencionou apenas que era ao norte da Main Street, no lado leste da Highway 110, ao sul dos trilhos do trem. Na ocasião, seu filho estava descendo de trenó na neve e ela tirava fotos dele. Era final de tarde e a escuridão começava a cair rapidamente. Enquanto estavam do lado de fora, seu filho apontou para o céu, onde ambos viram um objeto parecido com um balão, com luzes. A mulher rapidamente tirou fotos enquanto o objeto passava diretamente sobre eles. As luzes mudavam de forma errática
E à medida que ele se movia acima de suas cabeças, ela percebeu que o formato era mais parecido com um disco do que com um balão, deixando ela e seu filho intrigados com o que tinham acabado de testemunhar. Avançando no tempo, para janeiro de 2007, novamente em Wisconsin, mas desta vez perto de Green Bay, um objeto muito semelhante foi fotografado e enviado ao site UFO Evidence. Há pouquíssimas informações sobre ambas as fotos, e muitos questionam a autenticidade delas. Alguns acreditam que as imagens foram manipuladas com Photoshop e que são falsas, embora naquela época seria necessário um certo nível de habilidade para falsificar uma imagem dessa forma. Outra teoria sugere que talvez um objeto suspenso com luzes tenha sido lançado por quem tirou a foto, possivelmente algum tipo de brinquedo, parecido com um modelo da nave Enterprise de Star Trek. Drones também foram mencionados, mas vale lembrar que em 2007, apenas drones militares estavam disponíveis, e os objetos registrados não se assemelham a drones militares. Apesar de todas essas teorias, as fotografias nunca foram completamente desmentidas. E você, o que acha dessas imagens? O encontro alienígena de Philip Spencer. O encontro alienígena de Philip Spencer. Ilkley Moor, localizada em Yorkshire, na Inglaterra, é uma grande área de conservação e um destino popular entre caminhantes e turistas, oferecendo vistas deslumbrantes dos campos de Yorkshire. Mas, além da paisagem, o local também é cercado por histórias fascinantes de criaturas estranhas e luzes misteriosas que surgem na neblina. E, para aumentar o mistério, fica próximo a Half Manwith Hill, uma base militar ultra-secreta, frequentemente chamada de Área 51 do Reino Unido. Uma instalação de aparência bem estranha. Estava com 2 horas de atraso. Spencer sabia exatamente a que horas havia saído de casa, e o trajeto normalmente não levaria tanto tempo. Ele havia perdido completamente a noção do tempo. Um fenômeno comumente relatado em supostos encontros com alienígenas, conhecido como Missing Time, ou Tempo Perdido. Intrigado e preocupado, ele levou a fotografia para ser analisada por especialistas. A imagem mostra uma figura estranha no centro do quadro, parcialmente envolta pela neblina, com traços que se assemelham à descrição que Spencer deu. Braços compridos, cabeça grande e postura ereta. Embora um tanto borrada, a imagem é tida por alguns como uma das mais convincentes já registradas de um suposto ser extraterrestre. O negativo da foto foi analisado por profissionais que, segundo relatos, não encontraram sinais de manipulação, reforçando a ideia de que o registro é autêntico. Ainda mais intrigante, Spencer começou a ter pesadelos vívidos e sensações estranhas nos dias que se seguiram ao incidente. Ele procurou ajuda e foi submetido a sessões de hipnose regressiva, nas quais revelou memórias que pareciam suprimidas. Segundo ele, após tirar a foto, foi abduzido pela criatura e levado a bordo da nave. Lá teria sido examinado por seres semelhantes ao da fotografia antes de ser devolvido ao solo, o que explicaria a lacuna de 2 horas. Críticos afirmam que tudo não passa de invenção, ou até um mal-entendido provocado pela névoa e pela sugestão da proximidade da base secreta. Outros, no entanto, veem no relato de Philip Spencer um dos encontros alienígenas mais misteriosos e convincentes da história do Reino Unido. E você? Acredita que Spencer realmente encontrou algo que não era deste mundo? Ou tudo não passou de uma ilusão nos campos enevoados de Ilkley Moor? Havia perdido 2 horas em algum ponto do caminho e não fazia ideia do porquê. Ele começou a questionar se teria imaginado toda a experiência. No entanto, suas dúvidas desapareceram quando revelou as fotografias que havia tirado e viu a criatura exatamente como se lembrava. O negativo da fotografia foi posteriormente examinado por diversos especialistas que não encontraram nenhum sinal de adulteração. Mas a estranheza não terminou por aí. Spencer começou a ter sonhos estranhos, porém extremamente reais, nos quais ele via constantemente um céu estrelado. Esses sonhos eram tão vívidos e recorrentes que mais tarde ele foi aconselhado a passar por uma sessão de hipnose, na tentativa de acessar as memórias daquele dia. Sob hipnose, ele relembrou como a criatura se aproximou dele pouco antes de tirar a fotografia.
Ele se lembrava de que estava ventando bastante e que o ser, que era verde, caminhava em sua direção, cada vez mais perto. Spencer se viu paralisado, incapaz de se mover. Então tudo ficou confuso e ele começou a flutuar no ar enquanto as criaturas verdes andavam à sua frente. Ele então viu uma grande coisa prateada, algo como uma nave com uma porta, e ele não queria entrar nela. Depois disso, tudo ficou escuro. Ele também se lembrou de ter sido examinado pelas criaturas dentro da nave. Segundo ele, elas mostraram um filme que retratava um desastre que aconteceria caso a humanidade não parasse com o crescimento populacional e a poluição. Depois disso, foi devolvido à charneca de Ilkley sem qualquer memória da abdução. Até então. Vale destacar que Philip Spencer não ganhou fama ou dinheiro com sua história, e é um dos poucos abduzidos que apresentou uma suposta prova física de seu encontro. E você? Acha que Spencer realmente capturou a imagem de uma criatura alienígena? Ou será que tudo não passou de uma grande invenção? E é isso para o vídeo de hoje. Se você tiver um tempinho livre esta noite e o céu estiver limpo, tire um momento para olhar para o céu noturno. Talvez já tenham se passado muitos anos desde a última vez que fez isso. E você nunca sabe o que pode ver. Obrigado por assistir, continue buscando e a gente se vê no próximo vídeo.